Fala galera que se liga aqui no canal Elétrico em Questão. Então, continuando aqui com a nossa revisão, eu trouxe aqui o tema 2. Nós vamos discutir agora sobre aterramento de sistemas. Que sistemas são esses? Sistemas elétricos, sistemas eletrônicos em geral. Então, galera, vamos discutir um pouco mais. Essa aqui é mais uma aula bate-papo, um resumo. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, você, principalmente aqui nessa questão aqui de aterramento, potencialização, eu indico você buscar ali a NBR 5410, onde vai dirimir, né? Essa NBR aqui vai dirimir todas as suas dúvidas. Então vamos lá. Falar um pouco de uma introdução aqui, né? Do assunto de aterramento de sistemas. Vamos falar o seguinte, que toda instalação elétrica deve funcionar para funcionar, né, com desempenho satisfatório, deve ser e de ser segura, deve possuir um sistema de aterramento dimensionado corretamente. Então, uma instalação elétrica deve ter aqui um sistema de aterramento e dimensionado para funcionar de forma adequada. Então vamos lá. Aqui na introdução, um princípio do sistema de aterramento. Então, o sistema de aterramento visa o quê? Qual é o objetivo? Então, o objetivo aqui do sistema de aterramento é segurança de atuação da proteção. Então, garantir que as proteções atuem adequadamente. Principalmente as proteções como disjuntores, fusíveis, relés de proteção, que monitoram o valor de corrente, a corrente de fuga ou a corrente de curto-circuito ou sobrecorrente no sistema. Também o sistema de aterramento visa o quê? Proteção das instalações contra descargas atmosféricas. Então vemos que nós podemos ter o nosso SPDA e eu preciso escoar essa corrente advinda das descargas atmosféricas. Então ela vai escoar corretamente se eu tiver um sistema de aterramento adequado. Proteção do indivíduo contra contatos com partes metálicas da instalação energizada acidentalmente. Então, nós vamos discutir isso aqui posteriormente. Então, a proteção à vida, né? Proteção contra contatos com partes energizadas. E aqui, como eu coloquei, ó, acidentalmente. Então, nós vamos ver aqui essa questão. Então, existem massas metálicas, né, que podem vir a conduzir corrente de forma inadvertida. Então, a carcaça metálica de uma máquina de lavar roupa, carcaça metálica de um motor elétrico, carcaça metálica de uma geladeira, ela naturalmente não conduz corrente, né? Não era para circular corrente por ali. Mas no caso de um defeito interno no equipamento, irá fluir por ali, pela carcaça, né, pelo meio externo, corrente elétrica, e o aterramento deve escoar essas correntes. E finalmente aqui, uniformização do potencial em toda a área do projeto, prevenindo contra tensões perigosas que possam surgir durante uma falta fase terra, por exemplo. Então aqui, ó, uniformização do potencial. Então ali eu tenho um potencial, o mesmo potencial nas estruturas metálicas. Eu tenho o mesmo potencial
malha de aterramento. Para que eu não tenha o quê? Eu não tenho o aparecimento de tensões perigosas. Vamos lá. Então, o objetivo do sistema de aterramento é o seguinte: aterrar o sistema elétrico, tem por objetivo controlar a tensão em relação à Terra, mantendo-a sempre dentro dos limites previsíveis. Esse aterramento também fornece um caminho para a circulação de corrente. Então, aqui, controlar o potencial, né? Eu não ter aparecimento de tensões perigosas e também, ó, controlar a circulação de corrente, principalmente aquela que é a corrente que inadvertidamente circula pela carcaça metálica dos equipamentos. Então, que irá permitir a detecção de uma ligação indesejada entre os condutores vivos e a Terra. Isso provocará a operação de dispositivos automáticos que removerão a tensão nesses condutores. Então, se eu tiver um caminho ótimo aqui para para a Terra, então eu tiver um equipamento metálico com um defeito, uma fuga de corrente à massa, eu tenho que escoar essa corrente. Então, quando eu escoo essa corrente num caminho de baixa resistência, o meu sistema, a minha fonte, sendo protegida por diversos dispositivos que nós iremos discutir posteriormente, esses dispositivos irão enxergar essa fuga de corrente e fazendo a operação do sistema e o desligamento, né? Farão cessar a tensão nos condutores. Então, o controle dessas tensões em relação à Terra é limitada. A Terra limita o esforço de uma tensão da isolação. Então, galera, também, no caso de pode ser uma sobretensão ou fugas de corrente também, no caso, correntes de alto valor. Caso eu não fosse detectado pelo meu sistema essa fuga não for detectada pelo meu sistema de proteção, eu acabaria o quê? Esforçando demais a isolação dos condutores, do cabeamento elétrico. Então, o outro objetivo aqui do meu sistema de aterramento é reduzir esforços no meu sistema de isolação, né? Evitando sobreaquecimento. Então, o que acontece? Se eu tiver um esforço ali no meu sistema de isolação do meu cabo, devido a uma fuga por efeito Joule, no aquecimento do cabo, logo eu terei a temperatura máxima do cabo excedida, né? Vindo a romper a isolação e o estrago pode ser maior aqui na minha instalação. Também aterramentos fazem com que aqui eu tenha diminuição de interferências eletromagnéticas, né? Então as correntes também eletromagnéticas que viajam ali no ar, o meu sistema de aterramento também é capaz de minimizar ou de escoar essas correntes perigosas ou até correntes baixas, mas também que causam interferências em certos equipamentos. Permite também a redução dos perigos de choque, claro, né? Por isso que eu faço o aterramento de carcaça, aterramento de carcaça metálica, para pessoas que poderiam entrar em contato com condutores vivos ou energizados, por exemplo. Então, vamos lá. Objetivo. Então, resumão aqui desses objetivos. Proteger as pessoas, então proteger pessoas e também patrimônio, né? Pessoas e objetos contra uma falta, um curto-circuito na instalação, por exemplo. Ou também contra
fuga de corrente. Oferecer um caminho seguro, controlado de baixa impedância. Baixa impedância. Então aqui, um sistema de baixa impedância, eu considero um bom sistema de aterramento. Em direção à Terra, então sempre as minhas correntes devem ser escoadas para o referencial zero, né, para a Terra. Para as correntes induzidas por descargas atmosféricas. Então, controle de tensões, então outros já discutimos, né, controle de tensões. Transitórios, ali chaveamento de grandes cargas, chaveamento de banco de capacitores. Eu também tenho aqui, ó, contra transitórios, por exemplo, sinais induzidos. Então, ondas eletromagnéticas que viajam no ar ali. Então, se eu tiver minha carcaça, meu equipamento devidamente aterrado, eu consigo escoar esse sinal espúrio aqui de corrente que transita no ar. E também, ó, cargas estáticas. Então, acúmulo de cargas estáticas que pode ser também podem ser perigosas, né, tanto para pessoas quanto para o patrimônio. E muitos outros ali, né? Mas ali nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ali um resumo bem objetivo do sistema de aterramento elétrico. Então vamos lá. O que seriam os contatos indiretos, galera? O que seriam os contatos indiretos? Então, o que entendemos por contatos indiretos? Bem aqui, ó. Proteção contra contatos indiretos. Então, em se tratando de eletricidade, o acidente mais comum a que estão submetidas as pessoas é o toque acidental. Ó. É o toque acidental, aonde? Em partes metálicas energizadas, ficando o corpo ligado eletricamente sob tensão entre fase e terra. Então, eu chamo aqui de contato indireto. Então, o que seria isso? Determinada massa do sistema elétrico. Então, vejo como massa, né, uma estrutura condutora. Então, possivelmente metálica, né? Então, ali, carcaças de equipamentos são um ótimo exemplo disso. Que por falha, então ali nessa carcaça não deveria estar circulando corrente, né? Mas por falha ali da isolação perdeu, mesmo permitiu que esse indivíduo, né, a pessoa, ficasse submetido a determinado potencial elétrico. Aqui eu tenho um desenho, vamos colocar aqui, ó. Um armário metálico, tá, galera? Vamos supor que aqui internamente eu tenho diversos medidores de energia. Então, no caso de um contato aqui indireto de um cabo energizado com a massa metálica, com a estrutura metálica desse painel, desse armário, eu teria a parte metálica energizada. Uma pessoa que vier aqui e tocar nessa estrutura estará submetida a uma diferença de potencial em relação à Terra. Logo, se enquadrará aqui, ó, nos contatos. Então, esse contato aqui numa massa metálica que não deveria estar energizada, mas por falha na isolação ela ficou energizada, é o que eu chamo de contato indireto. Beleza? Então, olha aqui, vemos aqui que é aquela toque, o contato, né?
tensão de toque ou tensão de contato é aquele em que o sujeito, que está sujeito ao corpo humano, quando em contato com parte metálica, massa, a parte metálica aqui do painel, então ela foi energizada acidentalmente, ele por um defeito, e ali esse toque aqui eu chamo de contato indireto. O que seria a tensão de passo? Então, quando o indivíduo se encontra no interior de uma malha, vamos colocar ali uma malha elétrica, uma malha de aterramento elétrico, né? E por meio dessa está fluindo, naquele instante, determinada corrente de defeito, fica submetido a uma tensão entre os dois pés, conforme se pode observar na figura abaixo. Então, vamos supor aqui que aquele painel metálico, né? Aconteceu o quê? Que aconteceu que tem uma fuga de corrente para a parte metálica. Essa fuga de corrente, ela é tal o tamanho é tão grande dessa fuga, dessa corrente de fuga, que eu tenho um potencial elétrico aqui nessa região. Aqui, ó. Eu tenho um potencial elétrico nessa região. Então, um gradiente de potencial. Então, a diferença é que entre os dois pés desse indivíduo é onde me aparecerá a tensão de passo. Então, um bom dimensionamento da malha de aterramento fará com que essa tensão de passo seja mínima, que não gere danos ao indivíduo. Então isso acontece muito também, ó, quando eu tenho uma descarga atmosférica aqui, uma descarga atmosférica. Então todos os animais, objetos que estiverem ali naquela região estarão submetidos a um gradiente de tensão. Então, se eu tiver uma malha de aterramento mal dimensionada, eu acabo tendo o aparecimento da tensão de passo. Essa tensão de passo pode ser suficiente para levar a óbito o animal ou a pessoa que estiver ali naquela região. Então, beleza, galera. Vamos continuar ainda essa nossa revisão com aterramento de equipamentos, agora subestações, e esse tema será discutido na segunda aula, beleza, galera? Então espero por vocês na segunda parte desta aula.